Bem, nós estamos agora, nesse ano de 2017, com uma herança bastante complicada em termos de crescimento do PIB. Foi de menos 3,8% em 2015, menos 3,6% em 2016. Esse ano a expectativa é também crescimento zero ou 0,5%. E nesse arcabouço de baixo crescimento do PIB, tem havido questões de ordem econômica, questões de ordem social, jurídica e assim por diante, e tem havido também problemas relacionados a desvios de recursos em empresas estatais e assim por diante. Isso leva à discussão natural sobre o papel e o tamanho do Estado, até que ponto que o Estado deve ser utilizado em tarefas como produção de bens, produção de serviços, que seriam talvez providos com igual eficiência maior ou menor pelo setor privado, e até que ponto o Estado deveria se ater às suas funções fundamentais, que são segurança, que é a matéria que deu origem à ideia moderna de Estado no século XVI, também saúde, também educação, também infraestrutura, aí concebido como um projeto que exige uma inserção de capital muito profunda, uma utilização de capital elevada, né? Essa é uma questão importante de ser debatida sem que haja ideias pré-concebidas. Tem que ser debatido do ponto de vista da factibilidade de recursos públicos e do ponto de vista da utilidade do bem-estar dos indivíduos. Um ponto crucial nessa análise é comparar quanto que os indivíduos aportam de recursos através do pagamento de impostos e quanto que o Estado retribui em termos de bens públicos e de variáveis que aumentam o bem-estar dos indivíduos. Em geral, quando se faz uma pesquisa de opinião, observa-se que muitos indivíduos acham que o governo taxa muito e retribui pouco. Isso num país que não tem guerras e num país que não tem catástrofes naturais que exigem aporte de recursos substanciais da parte do setor público. Então, nesse contexto, é necessário debater a questão do papel e do tamanho do Estado. Sobre isso, muitas vezes o setor público faz terceirizações, diminui a folha de salários, mas contrata firmas, e isso, de certa forma, introduz algum viés na análise do tamanho do setor público, medido pelo total de recursos, ou arrecadado, ou total de recursos que são gastos na máquina pública. Uma medida que não tem esse inconveniente, porque soma ao mesmo tempo a aquisição de bens e serviços às empresas com o pagamento de salários do funcionalismo, é o chamado consumo do governo, das contas nacionais. O consumo do governo compreende exatamente o pagamento de salários aos funcionários públicos, mais a compra de bens e serviços às empresas e mais alguns outros itens de menor relevância, mas fundamentalmente é um agregado que não se modifica quando se faz, por exemplo, o processo de terceirização. E um ponto importante no consumo do governo é que, quando a gente observa os dados para o Brasil, houve uma majoração muito grande, quase que dobrando do consumo do governo na década de 80, meados da década de 80 para início da década de 90, o que está próximo de um outro ponto no tempo, em um outro vídeo que fizemos, que é o ano de 1980, onde também observa-se uma quebra na taxa de crescimento do PIB real. Estariam as duas coisas relacionadas? Isso é ponto para investigação. Mas é interessante observar que o consumo do governo no Brasil, ele se modifica realmente em meados dos anos 80, ele quase que dobra de valor. E a primeira pergunta que surge é: teria havido alguma modificação metodológica no cálculo do PIB? Bem, a resposta a essa pergunta é sim. O System of National Accounts, que é o chamado SNA, ele foi modificado em 93. Em 96, o governo recalculou o PIB retroativamente até o início dos anos 90. Portanto, houve sim uma modificação da metodologia de cálculo do PIB, do consumo do governo, e isso poderia explicar, ao menos em parte, essa elevação em pouco espaço de tempo, um pouco abrupta, que houve
meados dos anos 80. Então, para avaliar o quanto que isso se deve à alteração metodológica e quanto que isso se deve efetivamente a um aumento do consumo do governo nesse período, nós pegamos a série antiga, que é aquela série que os pesquisadores viam até, vamos dizer, no início dos anos 90, 91, 92, a série nova ainda não havia sido divulgada nem calculada. Então os pesquisadores trabalhavam com uma série antiga. E um cálculo assim um pouco rápido, um pouco apressado, mas que dá alguma medida do que possa ter havido, nós comparamos a série nova nos anos 90, no início dos anos 90, 94, com a série antiga. E observamos que o consumo do governo na série nova, ele é realmente um pouco acima, mas apenas algo da ordem de 10% acima do consumo do governo na série antiga. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte, olha, se a metodologia usada para o consumo do governo a partir dos anos 90 tivesse retroagido, quanto que teria aumentado esse consumo do governo antes dos anos 90? Bem, supusemos que fosse algo da ordem de 10% também, né? Então, nós fizemos um gráfico em que essa linha amarela mostra o consumo do governo como percentual do PIB para o Brasil. E aqui nós comparamos o Brasil com alguns outros países. Por exemplo, aqui nós temos Chile, o azul, depois nós temos a China, depois nós temos a Índia em verde, depois nós temos o México em cinza e a Turquia, né? E algumas coisas interessantes acontecem. Primeiro, se houve essa mudança de metodologia pelas Nações Unidas, ela também teria sido incorporada pelos outros países. Mas, no entanto, nesses outros países, são também países emergentes, como o Brasil, a gente não observa uma elevação do consumo do governo. Quer dizer, será que era só o Brasil que estava calculando o consumo do governo de forma diferente do que estabelecia a nova metodologia? Será que não era, então, para todos os países terem uma elevação? A metodologia, a mudança metodológica não parece ter afetado sistematicamente os outros países. Então, esse já é um ponto que corrobora a tese de que efetivamente teria havido, sim, uma elevação, que em 1983 nós estávamos com algo superior, um pouco superior a 12% do PIB, e em 1990 algo um pouco inferior a 20% do PIB. A alteração metodológica aparentemente não alterou os outros países. Altera no Brasil, sim, comparativamente à série antiga, entre 1990 e 94, que são os anos nos quais nós temos a série antiga e a série nova, e observamos que a série nova aumenta algo em torno de 10% em relação à série antiga. Nós então extrapolamos de forma um pouco rudimentar, mas apenas informativa, esse aumento de 10% para trás, para que nós, de certa forma, filtrássemos aquela inovação metodológica no crescimento. Quer dizer, o crescimento anterior era dado pela linha amarela e o crescimento novo é dado pela linha vermelha, para o Brasil, ambos. E observa-se claramente que ainda com essa correção de ordem metodológica, e que, volto a dizer, não afetou os demais países, nós estamos assumindo que tem afetado a série brasileira em 10% a mais, mas ainda com essa correção, o consumo do governo no Brasil cresce bastante entre 1985 e 1990. Em 1985 instituiu-se o voto do analfabeto, em 1988 houve a nova Constituição, em 1985 passou-se de um regime militar para um regime democrático, né? De forma que não necessariamente esses pontos são o que explicam, mas houve algumas modificações estruturais de ordem política, de ordem econômica no Brasil nessa época. E lembremos que de 86 até 94 foi aquele período no qual houve uma série de planos de estabilização muito mal sucedidos. Plano Cruzado, outro plano Bresser, plano Verão e assim por diante, né? Que também podem, talvez, nos ajudar a entender o que aconteceu. Então, esse é um ponto importante para a gente analisar, porque
essa elevação do tamanho do Estado, quando medido por essa variável de consumo do governo, e ainda que levemos em conta a variação metodológica que houve efetivamente de 1996 retroagindo até 90, mas ainda que assim o façamos, o Brasil, em primeiro lugar, elevou muito o consumo do governo no final da década de 80 para a década de 90 e ele que se situava mais ou menos na média dos demais países, seja por um sistema ou pelo outro, seja pela linha amarela ou pela vermelha, ele passa a se situar, e aí eu assumo que daqui de 1990 para frente todos os países já tenham feito essa alteração metodológica, portanto não há mais questões de ordem metodológica, mas relativamente aos outros países, o Brasil que se situava mais ou menos na média, passou a se situar muito acima do Chile, da China, da Índia, do México e da Turquia. Países que mais ou menos são, de certa forma, congêneres ao Brasil em alguns aspectos. Então, é muito importante nós nos determos, aqueles que vão fazer dissertações, teses de doutorado, monografias de pesquisadores profissionais, tentarmos entender, primeiro, por que o Brasil teve essa grande elevação de consumo do governo nesses anos. Segundo, de que forma que isso afetou a competitividade do Brasil relativamente a outras economias, se quando a gente toma um conjunto de países, aqui reduzido, isso deveria ser ampliado, mas se a gente toma um conjunto de países congêneres ao Brasil, o Brasil se situava na média, passou a se situar muito acima. Como que isso afeta a competitividade? Será que isso aí explica em parte aquela quebra de crescimento dos anos 80? Estas são questões muito importantes que nós devemos analisar com cuidado, utilizando o instrumental econômico, econométrico, para que possamos prever como fazer para a economia brasileira voltar àquele padrão de crescimento que tinha até 1980, que era muito mais elevado do que o que tem hoje. Então, a elevação do consumo do governo entre 85 e 90, mesmo levando em consideração modificações de ordem metodológica, levam o Brasil a passar a se situar em dissonância com alguns outros países. É importante analisar, estender essa amostra de países e tentarmos entender até que ponto o tamanho do Estado se majorou nessa época, se majorou posteriormente, até que ponto aquele congelamento de ativos em 1990 também influiu sobre essa trajetória que nós temos no Brasil. Tudo isso deve ser estudado com muita cautela para que nós possamos saber, primeiro, qual é o papel relevante do Estado para otimizar o bem-estar da população. E segundo, qual é o tamanho do Estado que nós queremos em termos de carga tributária e em termos de gastos. Sabemos também que muitas análises do tamanho do Estado, com base na carga tributária, essa se elevou até 32% do PIB recentemente, que era muito maior do que os 25% que havia anteriormente. Mas essa nova análise que eu estou colocando aqui é uma análise com base no consumo do governo e não na questão tributária apenas, e o consumo do governo é mais diretamente voltado, é mais diretamente próximo, relacionado ao tamanho do Estado. Então nós precisamos saber quais são as tarefas mais importantes do Estado. Será que é produzir onde pode entrar o setor privado ou é prover segurança que o setor privado não consegue prover em função de ser um monopólio natural do setor público? Qual é o tamanho do Estado que nós queremos? Qual é o papel do Estado? Essa é uma discussão muito importante e nós vamos, inclusive, aqui na Fundação Getúlio Vargas, na nossa Escola de Pós-Graduação em Economia, discutir essa questão ainda nesse ano de 2017 com um grande seminário nacional para que possamos avaliar qual o melhor papel e o tamanho do Estado para otimizar o crescimento, para otimizar fundamentalmente o bem-estar dos brasileiros.